Muito boa noite e bem-vindos à Gondomar FM, este programa por terras da nossa terra. Pedimos desculpa, são coisas que acontecem quando se fala em diretos. Aqui um problema técnico nos atrasou 8, quase 9 minutos. Hoje, para Gáudio e orgulho da Gondomar FM, temos aqui uma pessoa sempre muito querida aqui nesta casa. Também acredito que não venha cá muitas vezes por dificuldade da agenda e cumpro-me desde já agradecer-lhe o facto de ser disponibilizado para hoje vir cá. O meu convidado é, como é evidente e como estão a ver aí em casa, o Dr. Marco Martins. Dr. Marco Martins, muito boa noite. Olá, boa noite. E desde já muito obrigado realmente por aderir a este meu convite, e sei que tenho uma agenda muito apertada, sei que hoje temos aqui a decorrer uma coisa importantíssima no auditório de Gondomar, e sei que o Sr. Presidente que se ausentou sem aquilo acabar para estar presente aqui na Gondomar FM, dividindo, como é evidente, o seu tempo. Deixe-me agradecer também, antes de começarmos a conversar, o post muito simpático que pôs no Facebook quanto à apreciação e ao valor que a Câmara Municipal de Gondomar e a pessoa do seu Presidente, o Dr. Marco Martins, dá aos órgãos de comunicação locais. Portanto, em nome da Gondomar FM e da RTV, muito obrigada. Vamos então começar por aquilo que eu considero a pergunta mais importante da noite. Como é que está o Conselho de Gondomar? Boa noite, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. De facto, estou aqui com muito gosto. Tenho pena de ter deixado o auditório de Gondomar, que está completamente cheio e repleto, para ouvir o seu professor Sobrinho Simões, em mais uma iniciativa das Conferências de Gondomar, cuja Comissão Executiva também queria saudar e parabenizar. Como é que está o Conselho de Gondomar? O Conselho de Gondomar está bem, recomenda-se e é um conselho cada vez mais apetecível. Estamos a falar de um território que tem cada vez mais equipamentos de apoio, desportivos, de lazer, equipamentos urbanos, que está neste momento com duas grandes obras naquilo que é a questão do turismo, com um novo hotel que está a ser construído já junto à Ribeira da Bate, na zona do Freixo, com o cais terminal de cruzeiros que está a ser construído já na Lixa, na freguesia de Covelo, ou como, por exemplo, com o projeto de Parque das Serras. Portanto, é um concelho que felizmente está bem, está recuperado de anos, de algum atraso, e está a dar os seus passos, tanto quanto possível, e tanto quanto o seu município, que a entidade que o gere, consegue fazer em função das suas realidades. Com certeza. Vamos fazer aqui uma pequena introdução, embora o tempo, por causa do problema que tivemos, vai ser ainda mais curto. E deixe-me fazer uma pergunta, antes de falarmos realmente de Gondomar, se ainda se sente apaixonado pela vida autárquica ou os anos já vão pesando? No dia em que não me sentir, vou-me embora. E eu digo muitas vezes isto, ainda hoje, por acaso, estava com esta conversa numa iniciativa que decorreu em Hermesino, no Conselho de Valonga, aqui ao lado, relativamente à competitividade e internacionalização, com um conjunto de pessoas, e eu disse, bem, eu tenho já 13 anos de vida autárquica intensa, 24 ou 24 horas, e gosto muito disto, e portanto é isso que me faz mover. Não é aquilo que se ganha, não é aquilo que porventura alguns nos agradecem, é acima de tudo o sentido de realização, de fazermos poder acontecer, de sermos agentes ativos da mudança e deixando uma marca quando passamos pelo determinado cargo. Portanto, é isso que faço há 13 anos, 8 numa freguesia, há 5 no município, portanto é isso que quando fazer nos próximos 7, quando terminar a minha vida pública. Essa meta que acabou de traçar faz, no fundo, a ponte para a minha próxima pergunta, que seria, na sua opinião, sabemos que hoje em dia, através da comunicação social, através de imensos casos que se vai vendo e ouvindo, o poder público está muito mais sob julgamento, correto, do que estava há uns anos atrás. Na sua opinião, uma vez que já disse muito bem que tem 13 anos de vida autárquica, em posição de chefias, como disse, primeiro como Presidente de Junta, agora como Presidente de Câmara, na sua opinião, é mais fácil ser autárquica agora ou era mais fácil ser autárquica há 13 anos atrás? Eu acho que cada vez mais com aquilo que é a exposição, com aquilo que é as redes sociais, com aquilo que é alguma, incorreção de alguma comunicação social, incorreção no sentido não das pessoas, não dos títulos, mas da forma como são tratados os assuntos, cada vez mais é difícil. Também cada vez mais há falta de reconhecimento por parte das pessoas, mas de qualquer das maneiras são estas as realidades, são estas as características, são estas as cartas que estão, e portanto só vai a jogo quem quer. E eu ainda há um ano e pouco atrás voltei a jogo porque quis, ninguém me obrigou. Achei que eu devia fazer
em nome de um projeto de continuidade por Gondomar e por isso fui ao jogo. E naturalmente que há 13 anos atrás não havia o que há hoje em termos de redes sociais, em termos de oposição, em termos de perseguição. E a propósito disso, há um conjunto de velhos autarcas, alguns já nem o são, que me disseram ao longo dos anos, e que eu fui convivendo, acompanhando, que diziam uma frase muito interessante, que é esta: de antes ser autarca era currículo, agora é cadastro. Tá bom. Porque infelizmente é assim que são vistos. E mesmo muitas vezes as notícias, não falo de mim, falo até de outros colegas, de outros partidos, para estarmos à vontade, distorcidas, fora do contexto, e que tentam denegrir aquilo que se faz. E a vida autárquica, seja de um presidente de Câmara, seja de um vereador de uma Câmara, seja de um presidente de Junta, é 24 ou 24 horas de trabalhar. E eu tenho certeza que, obviamente, cada um tem a sua doutrina política e a sua ideologia, a sua maneira de ser. Mas quem está no centro de funções faz o melhor que sabe e que pode. Isso não duvido. E quando falo de mim, falo de todos os outros colegas. Eu acredito, e deixe-me que lhe diga, porque pronto, nós pomos sempre um bocadinho ao escrutínio das pessoas, dizemos sempre às pessoas quando vem cá um convidado que se sintam tranquilas para pôr algumas perguntas no Facebook da União FM, que nós com todo gosto, se achamos que a pergunta é pertinente e que fará sentido, colocamos ao autarca ou ao convidado que cá vem. Não foi o Dr. Marco Martins em específico, mas lamentamos muitas vezes porque as pessoas só se preocupam com a parte má. As pessoas não fazem chegar nada de bom de ninguém. As pessoas só estão atentas à parte menos boa que as pessoas têm. Olha, eu quanto a isso me permite, a minha vereadora de Educação, a Aurora Vieira, dá muitas vezes um exemplo. Relativamente à questão das refeições escolares. Há 5 anos atrás, quando chegamos à Câmara, a Câmara serve cerca de 6.000 refeições escolares por dia, nomeadamente ao primeiro ciclo e ao pré-escolar. E quando chegamos à Câmara, a Câmara emitia mensalmente cerca de 6.000 faturas, que eram impressas, eram dobradas em envelopes, eram distribuídos pelo agrupamento, depois pela escola, depois pela turma, para a criança levar para a casa, para o pai ter que ir à Câmara pagar. Passado 1 ano e meio, o que é que aconteceu? Criamos um sistema e o pai recebe, ou a mãe recebe um SMS no telemóvel, com uma referência multibanco, vai e paga. Tem um controle numa aplicação, sabe se o filho comeu, não comeu, foi ao almoço ou não foi. Isso não é notícia. O que é notícia é se há o azar de uma cozinheira se descuidar e aparece uma mosca no meio de uma sopa. E, portanto, isto a propósito de falar na coisa boa ou na coisa má. Eu faço lembrar, por exemplo, que muitas vezes inauguram-se, eu não falo da Câmara, não falo no geral do país, inauguram-se coisas e a notícia não é uma obra que foi projetada durante anos, que foi feita com muito esforço, uma autarquia de um governo, mas é assim a parte da história que corre mal, não é? Portanto, tivemos um exemplo agora com a presença do Sr. Primeiro-Ministro aqui em Bagulho Monte, não é? Que as pessoas procuram ver sempre o pior das coisas e não o benefício que é Bagulho Monte no centro de saúde. Claro que sim. O que me importa, deixe-me só interrompê-lo para mim, e falo por mim, falarei obviamente pela minha equipa e por todos os autarcas em geral, é deitarmos de consciência tranquila. Portanto, é isso que eu faço todos os dias. Com certeza, Sr. Presidente, eu também acredito que sim. Sr. Presidente, então vamos agora falar de Gondomar, de coisas mais concretas. Vamos falar de uma coisa que eu penso que também vai gostar de falar, que é o Parque Urbano de Rio Tinto. Aparentemente, para quem vê e para mim pessoalmente que mora ali junto ao parque, o balanço acho que é bastante positivo. A minha pergunta é muito simples, é se está satisfeito e se além de estar satisfeito, se corresponde exatamente às expectativas ou se fica aquém ou se ultrapassa. Obviamente estou satisfeito, muito satisfeito. O Parque Urbano de Rio Tinto é o primeiro de uma rede de parques urbanos que eu quero fazer, que a Câmara quer fazer e que eu gostava de ver concluído até 2025. Falo do Parque Urbano de Rio Tinto que já está concluído, desde o dia 21 de junho que está em verdadeira atividade. Falo do Parque Urbano de Fandes de São Cosme para a Vida Conduta, que está apenas e só à espera do Tribunal de Contas para poder avançar. Falo do Parque Urbano Desportivo de Ramalda em São Cosme, que temos já um pré-projeto, um estudo prévio, e vamos agora avançar para o projeto de execução. Falo do Parque Urbano da Ribeira da Axeira, que liga Gramido até cá em cima ao multiusos, portanto, a zona da Etar Gramido, do Quinta do Passal, da Casa Branca, até ao multiusos. Ou falo, por exemplo, do Parque Urbano das Medas ou do Parque Urbano de São Pedro da Cova. Eu tenho o primeiro de muitos, este, naturalmente, que é a menina dos olhos porque é o primeiro, e porque é algo muito desejado aqui por uma população que, queira-se ou não, goste ou não, é a maior freguesia do Concelho de Gondomar e que obviamente tem que ser respeitada. E eu recordo perfeitamente que quando lançamos a ideia do Parque Urbano,
eu fui atacado por todo lado. Desde alegados interesses que a Câmara teria com o proprietário do terreno, que não tenho culpa desse proprietário, tinha-se comprar, desde alegados interesses na questão do PDM, e a verdade é que está lá o parque, e o que eu pergunto às pessoas é um espaço com 36.500 metros quadrados, no centro de Rio Tinto, junto à linha ferroviária, junto ao metro, junto à Junta da Freguesia, à igreja, ao centro de saúde. Era melhor ter aquilo ou era melhor ter 4 torres de 11 pisos como estava previsto quando eu cheguei à Câmara? É óbvio que toda a gente está rendida, mas fizeram queixas minhas enormes, queixas minhas ao Tribunal, à Polícia Judiciária. Mas olha, sabe, a obra está feita, está paga e estamos todos com essa lâmpada. Permita-me interrompê-lo, porque às vezes, e no discurso houve alguém, eu penso que foi da Câmara, não sei se foi o Dr. Carlos Brás, quando cá esteve, que me salientou uma coisa muito importante, que eu acho que a maior parte da população se esquece, além do benefício do parque, é que a Câmara, não é, além de não gastar dinheiro, receberia muito dinheiro licença se deixasse construir ali. É que não é só o dinheiro que o município gasta, é o dinheiro que o município realmente deixou de ganhar, não é? Deixou de ganhar porque efetivamente estamos a falar numa zona nobre de Rio Tinto, estamos a falar no centro de Rio Tinto, com o metro ali à porta, seria uma zona que valia muito dinheiro em termos de construção e que seria um benefício muito grande para a Câmara. Obviamente, não só na receita das taxas de construção e de construção, mas também depois na receita do IMI. Exatamente. E deixa só concluir, a grande decisão ali naquela obra foi fechar a Rua da Rainha, porque de facto nós tínhamos ali um problema de 2 retângulos isolados com o canal do metro atravessado e com uma via rodoviária onde passavam centenas e centenas de carros por hora, e precisávamos tirar quer o ruído, quer a polícia ali. Portanto, na grande decisão ali foi fechar a rua. Na altura foi assumida por mim mais 2 pessoas, ao contrário da vontade de muitos que agora aplaudem, também o criticavam, e a verdade é que valeu a pena. Não se nota nenhuma alteração de trânsito, quem está de carro percorre mais. Eu penso que a rotunda que foi feita de propósito por causa disso, acho que foi contribuir para melhor a fluência do tráfego. E a história há de se escrever, e daqui a 3 ou 4 anos, o Parque Urbano de Rio Tinto vai ser apenas mais um elemento naquilo que é o grande circuito pedonal e ciclável que queremos fazer, a dar a volta a toda a zona urbana de Gondomar, passando por Sancorres, Valbão, trazendo o Porto, depois Rio Tinto, Baguinho, e voltando a Fanzas. Fazendo aqui um pequeno parênteses de uma pergunta que me lembrei agora, que espero que faça sentido para si. Estamos a falar, está a passar o ano do quarentão, do famoso quarentão. É um rapaz novo. É um rapaz novo. Mas disse agora uma coisa que realmente me faz refletir. Já pensa numas memórias, quando faz as coisas em prol de Gondomar, em prol da sua terra, porque estamos a falar da sua terra, já pensa... Quando como constrói agora um parque urbano, já pensa, eu, Marco Martins, não é? Deixo aqui um legado para todo sempre, ou ainda é muito cedo para pensar nisso? Olha, antes de mais, eu não gosto do egoísmo e do eu. É óbvio, eu sou apenas responsável claro. O senhor, enquanto líder de uma equipa, e exatamente. Tem obviamente políticos, tem técnicos, e portanto agora... Naturalmente que há muitas marcas, quer dizer, vamos ser claros, e no mandato anterior fez, e neste também se está a fazer muita obra de intervenção, não só daquela requalificação normal de um arruamento, de um equipamento, mas também nas mudanças na rede viária, nas rotundas, nas escolas, nos parques, e eu não consigo andar mais de 5 minutos em Gondomar, hoje, sem ver uma coisa que tenha a minha marca. E portanto, se tudo correr bem, daqui a 7 anos não conseguiria andar 2 minutos sem ver isso, portanto, num trajeto de 200 ou 300 metros. E naturalmente, como pessoas, se enche de orgulho, e gostávamos de fazer muito mais. E gostávamos que a Câmara tivesse possibilidade de fazer muito mais, se não tivesse, enfim, compromissos do passado, temos que contar, vamos falar se tivermos tempo, e que limitam aquilo que é a nossa capacidade de ação. Sabemos se tivemos tempo, já temos 24 minutos. Sr. Presidente, voltando aqui a fazer então, voltando atrás onde estávamos a falar, quando falamos de outros parques, vamos falar nomeadamente do de Fanzas. Nós podemos esperar o quê? Tipo o de Rio Tinto, uma coisa similar? O Parque Urbano de Fanzas de São Cosme, que se desenvolve ao longo da vida de conduta na parte nascente até à zona da Várzea, até à zona de Vilar e ali do Tralhão, é um parque que será maior que o de Rio Tinto, com características diferentes. Enquanto o Rio Tinto é muito concentrado, aquele aproveita o percurso e o leito do Rio Torto, aproveita um conjunto de caminhos de servidão que lá existiam e caminhos de acesso agrícola,
que serão requalificados e, portanto, será de características diferentes, mas julgamos nós, pela localização onde está inserido. É um local onde já hoje circulam milhares de pessoas a pé para caminhar para trás a sua corrida, o seu footing, o seu running, e por aquilo que vai permitir a ligação entre aquela zona da Avenida General Alberto Delgado. Portanto, para quem não conhece, quem vai da Rotunda dos Rotários, passa o antigo Matador e vai até ao Soldado, aquela zona vai ter uma ligação pedonal, atravessando a Várzea, a Conduta, vai ali ser um palco de tração, embora de características um bocado diferentes, dada a configuração do terreno e a essência do Rio Torto, que felizmente não foi entubado, ao contrário do que foi o Rio Tinto aqui há uns anos. Vai ser um parque muito diferente, mas também atrativo e com coisas interessantes, porque o tempo passa e evolui com 2 anos à frente, com coisas mais inovadoras. Há calendário para isso, Presidente? Eu volto a repetir, o Parque Urbano de Fãs de São Pedro da Cova já foi adjudicado pela Câmara e está apenas só à espera do visto do Tribunal de Contas para que a obra possa começar. No dia em que der o visto, no dia a seguir a obra começa. Com certeza. Sr. Presidente, um assunto menos bom, mas temos de falar nele, não é? E acho que o Sr. Presidente também vai ter interesse de explicar perante os nossos ouvintes e telespectadores. Sabemos, não podemos fugir a isso, que há alguma contestação quanto ao aumento das rendas nos bairros sociais. Tinha mesmo de ser feito assim, de uma só vez, ou poderia ter feito de uma forma diferente? Não, olha, deixa-me desmontar isso. Primeiro, não é de uma só vez. É faseadamente em 3 anos. E segundo, não é por vontade da Câmara para cumprir a lei. E é bom que se saiba que, com todo o respeito que merecem os moradores da habitação social, esse aumento resulta de uma atualização em função dos rendimentos de agregados familiares. E posso dar um exemplo, eu não tenho os números totais de cor, mas dou um número muito importante. Mesmo com este aumento que resulta da aplicação da lei, que a Câmara de Gondomar é obrigada a fazer, assim como as outras câmaras o têm vindo a fazer no último ano e meio, a diferença é que nas outras a Câmara não responde à reativa no Facebook e, portanto, nem as pessoas às vezes estão de posições, mas dizia eu, mesmo após esse aumento, a aplicação da lei, 49% das famílias que moram na habitação social ficaram a pagar menos de 50 euros por mês. Repito, mesmo com a atualização de rendas decorrente da lei, 49% ficaram a pagar menos de 50 euros. E, atualmente, antes da aplicação da lei, 68% das famílias, das 3.900 famílias que vivem na habitação social em Gondomar, pagavam menos de 50 euros por mês. E depois desta atualização, que, repito, resulta da aplicação da lei em função dos rendimentos e do agregado, e que pode a qualquer mês ser revista em baixa, mesmo por isso, a taxa média de esforço das famílias que vêm à habitação social é de 12,05%. Quando no mercado privado, qualquer um de nós tem uma taxa de esforço média de 40% a 45%. Portanto, não percebo, tirando algum projeto político, algum oportunismo político de alguns, quando é que está a questão. Até porque, veja, há famílias em habitação social que ganham mais de 30 mil euros por ano. E a Câmara fez a atualização, comunicou, estiveram disponíveis os serviços para prestar os esclarecimentos, recorreram cerca de 290 famílias das 3.900 aos serviços para ter explicação e não houve ninguém que dissesse, bem, então agora vou para o mercado privado. Agora o que nós temos é que ter coragem de, a médio prazo, não em Gondomar, mas a nível nacional, mudar o paradigma da habitação social. A habitação social deve começar a ser vista como uma resposta de emergência e temporária. Não definitiva para toda a vida, nem transmissão de morte de causa. Nenhum de nós amanhã está livre de precisar. Mas acredita que isso alguma vez possa acontecer? Eu subscrevo o que acabou de dizer. Eu acredito que tem que haver coragem. Como cidadão, eu acredito que tem que haver coragem política. Eu farei a minha parte para que no futuro, no país, tal como se passa na Europa, a habitação social seja atribuída a quem precisa dela por um período de 5, 10 anos, limite 15, mas a situação possa ser revista e atualizada. E eu acho que isso aqui é fundamental. E Gondomar, também dizer-lhe que para nós era muito mais fácil não aplicar a lei, porque não tínhamos os gastos políticos. Até porque a receita não vai para o cofre da Câmara, vai para o cofre do banco, a quem em 2006 a Câmara vendeu por 25 anos as rendas. Seria mais fácil estar quieto, não é? Seria mais fácil, mas mesmo assim, repito, mesmo depois da atualização, que é faseada e progressivamente durante 3 anos, portanto só daqui a 3 anos é que fará efeito, então daqui a 3 anos 49% das famílias pagarão menos de 50 euros, quando hoje são 68% que pagam menos de 50 euros, e a taxa de esforço médio, em função dos rendimentos à data de hoje, será 12%.
Continuando nos bairros sociais, sabemos também que nos últimos anos tem sido feito, penso, algum esforço da Câmara para tentar renovar os bairros camarários, não é? Sabemos que ali no bairro dos Areias foi alvo de uma intervenção profunda, com capoto, por causa das umidades, etc. Sabendo que isto que é um pelouro daqui do Sr. Presidente, ainda há investimentos programados para fazer neste mandato, na habitação social ou não? E já agora não foi só nas Areias, foi em Monte Crasto, foi na Santa Bárbara em Fanzas, foi em Melres, foi em Medas, foi na Fontela, portanto temos vindo a intervir por todo o concelho dentro daquilo que é possível. Já investimos cerca de 5 milhões de euros nos últimos 5 anos naquilo que é a recuperação do edificado da habitação social. Estamos a intervir, queremos intervir ainda, e aliás temos alguns fundos comunitários a que concorremos, estamos à espera da aprovação, intervir na Fontela, na Lomba, no Monte em Valbão, na Gandra em São Pedro da Cova, em Tardariz, em Baguim e em Carreiros. Portanto, também queremos intervir aqui, estamos à espera da aprovação, até porque, como sabe, em Gondomar no passado foi feita muita habitação, cuja construção é fraca, infelizmente, as pessoas não têm culpa, como é óbvio, e a Câmara agora, que ainda está a pagar a construção que adquiriu, tem que gastar dinheiro na sua reabilitação. Com certeza. O Sr. Presidente falou numa situação, falou na Lomba, Alto Concelho. Como é que fica fechada a rede de saneamento no Alto Concelho? Tem alguma ideia? A rede vai dar mais um passo significativo agora no final deste ano de 2018. Entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019 entrou em funcionamento a ETAR de Medas. Já entrou a ETAR de Melres. E temos também já em curso uma cantora que está aprovada, que está contratualizada, que está também à espera do visto do Tribunal de Contas para, por exemplo, em São Pedro da Cova, na encosta da Bela Vista, que para quem conhece é toda aquela zona desde a Estrada do Miguel, que em desce até lá embaixo a Silveirinhos e ao chamado Bairro Mineiro, para colocar saneamento servindo 600 habitações. Uma zona urbana em São Pedro da Cova que até hoje não tinha saneamento. Já aprovados a obra, já notificamos, estamos à espera do visto. E também estamos a preparar um concurso para lançar, para fechar, em algumas zonas de Freguesia de Covelo e da Foz, Sousa e de Jovim, algumas pequenas zonas que estão sem saneamento. Portanto, nestes últimos anos, deu-se um passo muito significativo naquilo que é a conclusão fecho de redes e também as novas etapas. Dar só, por exemplo, quando chegamos à Câmara há 5 anos, só em Melres e Medas existiam mais de 25 km de rede instalada, ou seja, dos tubos coletores nas ruas, que estavam, aliás, todas partidas por má intervenção do empreiteiro e que não ligavam a lado nenhum. E o que nós vamos fazer foi negociar e obrigar a concessionária, a empresa Águas de Gondomar, a instalar as etapas para que esses tubos que estavam ligados e tinham provocado dores de cabeça à população das obras e tinham dado cabo dos arrumamentos que entretanto já foram reparados, para ligar para as etapas, para o efluente ser tratado, devidamente tratado, e depois, cumprindo os parâmetros de descarga, como por exemplo está a acontecer em Melres, ser lançado ao Rio Douro. E estamos a falar que quantidade de investimento é que isto pode representar? Estamos a falar no saneamento daquilo que então está feito com as etapas, mais naquilo que vamos fazer em São Pedro da Cova, na Força de Covelo, um investimento da ordem dos 11 a 12 milhões de euros. 11 a 12 milhões de euros. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Para ter noção, a Câmara tem um orçamento real na ordem dos 80. Dos 80 milhões, portanto, gastar 11 milhões é muito dinheiro. Mudando de assunto, vamos falar de uma coisa que acabou há pouquinho tempo. Tivemos aqui um convidado que foi embaixador da Cidade Europeia do Desporto, Filipe Madureira, e ele diz que depois, que a doutora Sandra Almeida lhe disse que depois dele ser embaixador, ficava sempre a ser embaixador, aqui na brincadeira. Vamos aqui, ainda não falei consigo sobre isso, como é que viu a Cidade Europeia do Desporto, como é que viu de quando acaba, como é que, olhando para o passado, como é que viu a Cidade Europeia do Desporto? Eu lembro quando a vereadora Sandra Almeida, em 2014, falou, disse, preciso falar contigo, vamos concorrer à Cidade Europeia de Desporto para 2017. Eu respondi, tu és doida. Ele depois convenceu-me, fomos à luta, lutamos na altura, comecei a recordar com Coimbra. Certo. Foi a primeira vez que em Portugal houve uma disputa entre dois territórios, porque havia lá alguma concertação, ganhamos e tivemos um grande êxito na Cidade Europeia de Desporto. Aliás, recebemos o prémio, ainda hoje vi a bandeira de multiusos, da segunda melhor Cidade Europeia de Desporto 2017 em toda a Europa. É algo que nos enche de orgulho, é algo que nos deve orgulhar, e é uma marca que ficou para Gondomar e que nós quisemos foi cultivar 3 coisas diferentes. Por um lado, na nossa estratégia do Gondomar positivo, promover a imagem de Gondomar lá fora do Grande Porto e no país, na Europa. Por outro lado,
aumentar a prática desportiva, que se tem visto, aliás, nunca se viu tanta gente andar de bicicleta, a caminhar, a correr nos estrelos. E por outro lado também fixar Gondomar como aquilo que seja a porta de grandes eventos para o futuro na área desportiva. E, como exemplo, vamos ter agora a final europeia do Campeonato de Futsal Feminino, vamos ter a final da Taça Portugal em futsal e o Final Four, e continuamos a ter grandes eventos, por exemplo, no Rio Douro, na canoagem, no remo, eventos também de voleibol, eventos de ténis de mesa, e Gondomar é hoje uma cidade muito mais ativa, uma cidade onde o desporto é uma marca, e obviamente foi decisivo a cidade europeia de desporto em 2017. Esta é uma pergunta que nos fizeram chegar aqui, confesso, não é minha. Não teria havido não teria sido necessário haver uma preocupação em deixar alguma coisa que perpetuasse para o futuro através da Cidade Europeia do Desporto, porque nós não temos nenhum marco. Por exemplo, eu lembro-me da Maia, não é? A Maia deixou o clube de ténis, por exemplo, que remanesce da Cidade Europeia do Desporto. Por exemplo, aqui a verdade é que não fica... Na Maia, vamos desculpar, mas discordo, na Maia fica um clube. Em Gondomar ficaram hábitos de prática desportiva na maioria da população. Ficaram? A prática de hábitos esportivos na maioria da população. Foi isso que aconteceu em Gondomar. Sim, mas não e grandes eventos. Não há um marco para o futuro. Não há... Então não há. Se não tivesse havido Cidade para este desporto, para o ano não éramos a sede da final europeia de futsal feminino. Não digo da Final Four de futsal. Por exemplo, da final da Taça da Liga de Futsal. Chamam-nos aqui a atenção muito bem. O município de Gondomar tem tentado ao máximo dinamizar o Douro. Não poderia ter sido feita uma pista permanente de canoagem ou de remo no Douro? Veja uma coisa. A Cidade Europeia de Desporto não era para criar infraestruturas físicas. Era para criar dinamismo, motivação e aquilo que é a transmissão de hábitos de vida às pessoas. E foi isso que foi feito. Obviamente que se melhoraram, obviamente que o município investiu, obviamente que gostávamos de ter investido muito mais. Agora, gostávamos de ter tido vários campos sintéticos novos, a ver também alguns, gostávamos de ter tido uma pista de canoagem ou de remo no Rio Douro, gostávamos de ter tido um estádio municipal novo. Não é preciso fazer milagres. O município investiu, por sua conta, mais de €1 milhão na Cidade Europeia de Desporto em 2017. O retorno económico para o município é 10 vezes superior. Portanto, valeu a pena, claro, sob todos os pontos de vista. Agora, não é o objetivo aqui deixar infraestruturas físicas, como aliás não está a acontecer em nenhuma cidade europeia. Não aconteceu no passado em Setúbal, não está a acontecer este ano em Braga e não irá acontecer para o ano em Portimão. Ok, não foi nada que falhou, foi uma coisa que foi projetada exatamente para acontecer da forma que aconteceu. E correu melhor que o que nós estamos a contar. Pronto, certíssimo. Sr. Presidente, outro assunto que acho que vai gostar de falar e que acho que os gondomarenses, todos eles gostam no fundo de falar, a filigrana, não é? Está a decorrer uma candidatura da filigrana a património imaterial, certo? Certo. O que é que isso lhe diz assim? Olha, como sabe, fruto da crise, como é óbvio, isto não depende só da Câmara, depende de uma conjuntura. Quando chegamos em 2013, estava completamente falida o setor da orivesaria. Estávamos numa crise, no pico mais baixo da crise que o país teve desde os 2 governos anteriores, e a verdade é que foi preciso retomar. E nós tentamos logo, e aí tenho que dar, obviamente, os parabéns ao vereador Carlos Brás, tentando retomar aquilo que era a marca de Gondomar, o setor económico, de conversar com o Centro de Formação do Sindor, conversar com a Associação da Orivesaria, conversar com os ourivos, juntá-los e fazê-los perceber que juntos são os mais fortes. Isto aplica-se a tudo, não só, obviamente, na campanha política, mas também naquilo que é o setor da orivesaria. E um trabalho que tivemos foi criar, por exemplo, a Roda da Filigrana. O vereador Carlos Brás, perdeu 2 anos a convencer os ourivos e os produtores a deixarem entrar as pessoas para visitar a sua oficina. Começámos a fazer muito tradicional, onde as pessoas são resistentes, têm medo dos assaltos, têm medo que invadam a sua casa. E a verdade é que arrancamos, vai fazer 2 anos e meio, arrancamos com 6 empresas. Hoje são 14 e semanalmente já vêm pedidos para alargar o âmbito. Já tivemos mais de 7.000 visitas turísticas. E hoje é um produto que é vendido pelos operadores da área como complemento ao Grande Porto. E tenho visto retornos fantásticos naquilo que são as vendas feitas pelos produtores. Paralelamente a isso, por exemplo, também estamos lá os nossos séniores, 2 vezes por semana, a visitar a Rota da Filigrana. Vão ao Sindor, vão à Sindorizaria, ainda hoje me cruzei em Jovim com um grupo, curiosamente, aqui de Rio Tinto, e os produtores vendem sempre, mais ou menos, consoante, enfim, o poder de compra e a vontade de quem lá vai, mas vendem sempre. E paralelamente a isso, a Rota da Filigrana,
que é a imagem de marca Gondomar, fizemos o processo da certificação da filigrana, justamente com o povo lenhoso, para garantir que a filigrana aqui produzida de forma artesanal é de facto aquela certificada e não é reproduzível nem imitável, quer no país, quer no estrangeiro, porque havia aqui a concorrência do Oriente. E também temos a candidatura a Património Imaterial da Humanidade da filigrana. Portanto, paralelamente a isto, a Câmara, através de uma candidatura a fundos europeus que venceu de um sistema de apoio às intervenções coletivas, tem vindo a divulgar a filigrana no mundo. Temos estado em imensas feiras, na Europa, na Alemanha, em França, recentemente no Reino Unido e em Londres. Estivemos em Hong Kong, em Macau, no Japão, em Tóquio, e a verdade é que temos aberto muitos mercados para os nossos produtores e neste momento os próprios ourivos já têm dificuldade em ter mão de obra para trabalhar. É uma aposta ganha, claramente uma aposta ganha, na promoção do município, na promoção das artes de valores e naquilo que é a economia local. Há alguma novidade, ou espera-se alguma novidade para um futuro de curto prazo na Rota da Filigrana? Sim, vamos ter novidades, mas permita-me que sejam lançadas com todo respeito pela Gondomar FM e pela RTV mais daqui a 2 meses. Com certeza. O Sr. Presidente, palavras suas, disse, aí eu não sei exatamente onde, não sei se foi nas redes sociais, se foi no Jornal Viva a Cidade, que o orçamento para 2019 é o possível. Qual era o ideal para si, ou melhor, o que é que gostava de ver contemplado que não foi contemplado no orçamento para 2019? Eu respondo ao contrário. O que é que lá está que eu não gostava que estivesse? Que é muito mais fácil. Então, okay. Não gostava que lá estivesse uma dívida de 48 milhões da EDP, que nós, como sabe, tivemos um acordo que fizemos e que o Tribunal de Contas chumbou, em que pagamos só 28 para 20 milhões ao município, e é um processo que não desistimos e que vamos agora repeti-lo. E também gostava que nos estivessem lá de serviço a dívida 8 milhões de euros por ano, porque nós gastamos em média por ano 8 milhões de euros para amortizar a dívida do passado, a maioria das quais proveniente da construção da habitação social, e 8 milhões de euros que são um valor superior àquilo que gastamos por ano a investir. Portanto, se o município não tivesse que pagar de dívida mais do que aquilo que investe por ano, quer dizer que poderia fazer, no mínimo, o dobro das intervenções em escolas, em pavilhões, em piscinas, em arruamentos, em espaço público que está a fazer. Portanto, eu gostava que lá não tivesse isso. Okay. Estando lá isso, temos que nos acomodar. São as medidas que mais e temos, obviamente, aqueles projetos que aqui falámos, a rede de parques urbanos, a rede viária, o saneamento, o apoio ao turismo, são coisas que vamos continuar a fazer. Claro, é mais fácil falar do que realmente o incomoda quando olha para lá. Mas que tem que lá estar. Claro que sim. O Sr. Presidente tocou num assunto que eu ia chamar mais aqui à frente, mas também temos 6 minutos, também se calhar já não iria dar tempo, mas eu vou aproveitar agora. Ainda acredita que é possível, porque aparentemente, principalmente para quem não percebe nada, para um leigo, parece realmente a maior das estupidez, perdoando-me a palavra, um Tribunal de Contas não viabilizar um projeto que eu penso que todos ganhavam, não é? Ganhava o município, ganhava a EDP, o município resolveu um problema, o Estado também, não é? Porque estamos a falar, o município é sempre do Estado. Ainda acredita que veja, nós temos tido conversas muito frequentes com a EDP, no sentido de garantir que a EDP mantenha a palavra e apesar da Câmara não ter cumprido o acordo, porque a Câmara tinha que pagar 48 milhões de euros em setembro de 2017. Em 1997, Gondomar devia 70 milhões de euros à EDP. E foi feito um acordo de pagamento para pagar aquilo por 20 anos, sem juros. Mas, durante 20 anos, o acordo só podia pagar 30%, porque os 70% finais eram pagos uma única vez, em setembro de 2017, integrados naquilo que seria a futura concessão, mas que, entretanto, foi chutada para 2021. E, portanto, que nós negociamos com a EDP, sendo maior devedor a nível nacional da EDP, foi um desconto, pronto pagamento, em que pagávamos 28 milhões, poupávamos 20 e íamos à banca a buscar o dinheiro. Ora, o Tribunal de Contas chumbou, dizendo que estava a postecipar essa dívida. Nós vamos voltar a repetir o processo. O Orçamento de 2019 trará, ao que sei, novidades nessa matéria e, portanto, estou convencido que a Câmara de Gondomar vai conseguir pagar apenas 48 milhões de euros, poupando 20 milhões à Câmara. E essa operação vai também permitir que, finalmente, o município saia do vermelho nas contas públicas e deixe estar naquilo que é um endividamento excessivo para que possa fazer coisas tão simples como recrutar recursos humanos. Porque hoje, as pessoas não têm noção, a Câmara, nem aqueles colaboradores que se reformam, pode substituir. E são 219 desde que eu lá estou. Muita gente. 219 pessoas que já foram aposentadas e que a Câmara não pode substituir, o que vem sobrecarregando os recursos existentes e, acima de tudo, que estão também, fruto daquilo que é a geração, a ficar envelhecidos. Sr. Presidente,
2 ou 3 coisas, eu tinha aqui 4 ou 5, mas vou deixar para as 2 ou 3 coisas que estejam incluídas nas grandes opções do plano de atividades e que sejam a sua prioridade e que gostava mesmo de concretizar. A rede de parques urbanos, e eu vou ser sintético, a rede de percurso ciclável pedonal no circuito urbano com 20 km, que vai, nós estamos aqui no estúdio em Rio Tinto, que começa em Rio Tinto, desce até ao Freixo, numa obra que vai ser inaugurada no próximo verão. Do Freixo segue pelo Pólis até Gramido. De Gramido vem pela Ribeira da Arceira até ao multiuso. Do multiuso segue pela bidirecional até à chamada Curva da Roleta. De lá vai para o novo arruamento que está a ser executado. E depois entra na Avenida Conduta, que está a ser requalificada, vai ao canal do metro e vem pelo canal do metro. Serão 20 km. Investimentos naquilo que é a área da cultura, não só em novas exposições, mas naquilo que é a requalificação da Casa Branca de Gramido, mas também naquilo que é a continuação da aquisição dos terrenos antigos minas de São Pedro da Cova e da recuperação de Cavalete. O projeto de Parque das Serras do Porto, onde Gondomar está com Valongo e Paredes e que é um projeto estratégico, fundamental, não para nós, mas para a região, e que é um projeto que tem dado grandes passos, cada vez mais. E, acima de tudo, também a melhoria daquilo que são as condições turísticas, com as praias fluviais, com o cais da atracagem de navios de médio e longo porte para o Douro, que vai ser uma alavancagem significativa para o Alto Concelho, e com a elaboração de áreas empresariais e terrenos que nós queremos fazer. 3 áreas para já, uma em São Cosme, perto do Gold Park, uma em São Pedro da Cova, num antigo chamado bairro para fabricar os almeirões, que demolimos recentemente, e outra também no Alto Concelho, junto ao Nó 41, na saída de Medas. Isto são algumas coisas significativas que nós gostaríamos mesmo de ver, e obviamente um outro que não depende da Câmara, depende do Orçamento de Estado, e que também julgo que em breve teremos novidades, a ligação do metro direto do centro de São Cosme, via Valbão até Campanha. Exatamente isso, eu ia dizer que já se ouviu o Sr. Presidente a dizer já algumas vezes que uma das suas apostas políticas era levar o metro ao centro do Concelho. E eu posso garantir que não está confiante. Posso garantir que não há vez nenhuma que eu falo com o Primeiro-Ministro que não recordo isso, que não há vez nenhuma que eu falo com o Ministro do Ambiente, com quem esta semana já falei 2 vezes, por vários motivos que eu não falo nisso, e portanto estou convencido que vamos ter passos significativos e vai fazer justiça com Gondomar, porque o Gondomar é o único concelho, primeiro anel do Grande Porto, que não teve metro na sua sede na primeira fase. Com certeza. Mesmo para terminar, porque é uma pergunta que a mim, como Rio Tintense, me toca de alguma forma, o intersetor de Rio Tinto, Sr. Presidente, é mesmo para concluir em 2019? Não, por referir, a obra do intersetor do Rio Tinto e da ligação entre a etarde do Meiral e a etarde do Freixo e do percurso desde Rio Tinto até ao Rio Douro, desde o Parque Urbano do Rio Tinto até ao Rio Douro, é para concluir e para inaugurar no verão de 2019. Quer dizer que daqui a 8 meses podemos ir a pé até ao Rio Douro e voltar, atravessando o Parque Oriental do Porto. Com certeza, Sr. Presidente, foi um prazer, vou terminar exatamente da mesma forma como comecei, foi um prazer, faltam-nos 55 segundos para o término do tempo e eu dava-lhe uns segundinhos para desejar bom Natal aqui aos... Acho que é a primeira vez que faço bastante já bom Natal, porque ainda falta tanto tempo, não é? Não volto cá, mas dizendo que então será a primeira vez que o faço. Desejo obviamente um bom Natal com muita saúde, paz e harmonia para todos. E um instantâneo 2019. 2019 julgo que será um ano para Gondomar e para o país em que se continua a notar a recuperação económica, em que se continua a notar baixos níveis de emprego, onde podemos ser mais felizes. E como dizia alguém ontem numa reunião, alguém ligado à política, a felicidade das pessoas é contra aquilo que são os partidos radicais, porque eles só estão bem com o mal. Mas o que nós estamos aqui para fazer é construir o bem do Gondomar, o bem do país, com qualidade de vida, onde Gondomar seja um concelho do século XXI que se afirme na região e a nível nacional. Sr. Presidente, em nome da Norte TV e da Gondomar FM, muito obrigado a todos, boa noite lá para casa. Muito obrigado por ter disponibilizado este seu tempo para vir cá. Acho que é importante passar aqui e dar o seu testemunho aqui em viva voz para os nossos ouvintes. Muito obrigado e por antecipação também. Um bom Natal. Igualmente, muito obrigado. Foi então por terras da nossa terra, esta semana com o Sr. Presidente Dr. Marco Martins, para a semana uma outra figura aqui nesta mesa. Já sabe, meu nome é Álvaro Almeida e espero-vos todas as quintas-feiras das 22 às 23. Uma boa noite.